Nós vimos na aula anterior quais são os atributos diagnósticos que podem estar presentes nos solos brasileiros. Esses atributos eles serão muito utilizados para diferir e compor características intrínsecas peculiares de muitos horizontes diagnósticos, que podem ser superficiais ou subsuperficiais, que é o que nós veremos nesta aula. Esses horizontes diagnósticos, tanto superficiais quanto subsuperficiais, eles são o resultado da ação dos processos pedogenéticos, e dependendo do ponto de vista, nós podemos classificar como múltiplos ou específicos. Então, nesta aula, nós veremos quais são os principais processos pedogenéticos específicos que estão relacionados com esses horizontes diagnósticos superficiais e subsuperficiais. Dos diagnósticos superficiais, nós temos o ístico, achernozêmico, aúmico, aproeminente, aantrópico, afraco e amoderado. Esses são os únicos tipos, as únicas possibilidades de horizontes diagnósticos do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos até o momento. O primeiro deles, o horizonte ístico, ele é resultado do processo pedogenético classificado como paludização, no qual ocorre um acúmulo de matéria orgânica em locais onde há encharcamento de água. E justamente por isso, esse horizonte ele é predominantemente orgânico e tem um acúmulo de resíduos vegetais em variados graus de decomposição. E são todos depositados superficialmente, como nós podemos verificar aqui nessa foto, onde o horizonte ístico ele está bem visível. Visualmente, é muito fácil identificar o horizonte ístico, porque além de ele não ter predominância de material mineral, apenas material orgânico, vegetal principalmente, ele apresenta, por conta do altíssimo teor de matéria orgânica, uma coloração preta, cinzenta, dependendo do regime hídrico da região onde ele ocorre, e essa cor cinzenta ela tende a ser muito escura ou brunada. E aí, justamente por conta dessa constituição química desse horizonte, ele terá aí altíssimos teores de carbono orgânico total. Nesse caso do ístico, a partir de 8%, que é um teor expressivamente grande de carbono orgânico total no solo. E esse teor ele se mantém mesmo quando submetido à aração ou gradagem. E onde nós encontraremos esse tipo de horizonte? Geralmente, onde há excesso de água por longos períodos, daí a gente já então conclui qual é a parte do relevo onde ele tende a acontecer, nas partes mais baixas, onde há a possibilidade de acumular-se água num determinado período de tempo, ou então no caso de condições de boa drenagem, ou seja, em outras partes do relevo onde a drenagem é melhor, há então associação com o clima úmido e frio de vegetação altomontana. Então, a gente percebe que, apesar de haver uma boa drenagem, o próprio clima ele não favorece a intensa decomposição da matéria orgânica, fazendo com que a entrada, a adição de matéria orgânica seja superior à retirada, fazendo então com que haja a formação desse horizonte ístico. O horizonte achernozêmico ele também é caracterizado por um acúmulo maior, mais expressivo de matéria orgânica, entretanto, ele já tem uma diferença do ístico porque ele não é predominantemente orgânico. Ele é um horizonte mineral com um alto teor de carbono orgânico. Só que aqui não aconteceu a paludização. No caso do horizonte achernozêmico, nós verificamos a ocorrência da melanização. Então, é um horizonte mineral relativamente espesso, como nós podemos ver aqui nessa foto, cerca de 60 a 70 centímetros, de cor escura por conta do alto teor de matéria orgânica e também tem uma alta saturação por bases, aí superando 65% ou 65% ou maior. E esse é o único horizonte diagnóstico superficial que caracteriza uma classe de solos, que, como o próprio nome já sugere, achernozêmico, caracteriza a classe dos chernossolos. O que não significa necessariamente que todo solo que tenha um horizonte achernozêmico será um chernossolo, ok? Pode ser que em um mesmo perfil haja a presença do achernozêmico, mas também a presença de algum horizonte B mais expressivo do que o achernozêmico.
O aúmico é também bastante parecido com o horizonte achernozêmico. Nele também aconteceu a melanização, entretanto aqui já foi um pouco menos intenso esse processo. Então também é um horizonte mineral de coloração escura, como nós podemos verificar aqui nessa foto. Então nós estamos aqui a 70 centímetros de profundidade nesse solo. E ele tem uma saturação por bases menor que 65%. Então, sempre que há uma confusão ou uma dificuldade de diferenciação entre o horizonte aúmico e o achernozêmico, visualmente é um pouco mais difícil distinguir, mas a análise química pode ajudar. Então, se você tem um solo com acúmulo de matéria orgânica até uma grande profundidade, ou seja, significa que acumulou aqui na superfície, mas houve também translocação dessa matéria orgânica, ou seja, adição na superfície e translocação até a subsuperfície. Entretanto, há uma saturação por bases menor do que 65%, nós temos um horizonte aúmico. Se essa saturação ela supera 65% ou supera esse valor, então nós teremos um achernozêmico. Aqui também, o conteúdo de carbono orgânico total ele é menor do que aquele limite verificado lá para o horizonte ístico. Então, são aí essas duas grandes diferenciações que só podem ser identificadas mediante análise química. O horizonte aproeminente é um outro exemplo de horizonte superficial no qual ocorreu a melanização. Então, ele é um horizonte mineral superficial, assim como o achernozêmico, assim como o aúmico. Ele tem algumas características bastante parecidas com o achernozêmico, como, por exemplo, a cor, a consistência, a estrutura, a espessura. Então, nós percebemos aqui pela foto que ele é um horizonte onde há um acúmulo expressivo de matéria orgânica até uma grande profundidade, concluindo então que há uma adição de material orgânico na superfície, a posterior transformação por meio da umificação dessa matéria orgânica e posterior também translocação até maiores profundidades. A grande diferença do horizonte A proeminente para o horizonte achernozêmico encontra-se na sua saturação por bases, que é inferior a 65%. Lembrando que no achernozêmico há uma saturação por base de 65% ou maior, aqui no A proeminente ela será inferior a 65%. No caso da diferenciação para o horizonte superficial aúmico, nós observaremos então a espessura, ele tende a ser um pouco menos espesso e também ele terá um menor teor de carbono orgânico total conjugado com a espessura e argila. Nós faremos algumas atividades sobre esse cálculo para vocês entenderem melhor nas atividades dessa semana. O horizonte A fraco, ele é completamente o contrário no quesito processo pedogenético específico, ele é completamente oposto ao que aconteceu nos outros horizontes. Se nos outros horizontes nós tivemos a melanização, que é a adição de matéria orgânica, e a paludização, que também é um processo de adição de matéria orgânica, no A fraco há a retirada dessa matéria orgânica, a decomposição dela pelo processo de leucinização. E é exatamente por isso que nós temos esses horizontes aqui, muito pouco desenvolvidos e com colorações bastante claras também. Então, é um horizonte mineral, como os anteriores, com exceção do ístico, mas ele é fracamente desenvolvido. Eles são pouco coloridos por conta dos baixíssimos teores de carbono orgânico total. Então, geralmente, até a sua própria estrutura, ou seja, a formação de agregados nesse horizonte, ele vai ser menor. Nós teremos um fraco grau de desenvolvimento, então haverá a predominância de grãos simples. E como ele é muito comum em solos arenosos, você verá com facilidade esses grãos de areia simples, individualizados, sem a formação de agregados, e quando formados são apenas agregados pequenos. E o carbono orgânico geralmente é menor do que 0,6%, ou 6 gramas por quilo. Então, é um teor muito baixo. Outra característica que é bastante chamativa e que o difere bastante dos anteriores é a sua espessura. Então, ele tem geralmente menos de 5 centímetros de espessura. E é exatamente por isso que nós falamos que ele é um horizonte mineral fracamente desenvolvido, porque ele é pouco espesso e tem uma estrutura também muito pouco desenvolvida. Ele é muito comum em solos como os neossolos quartzarênicos, como nós percebemos aqui nessa foto.
O horizonte aantrópico é aquele horizonte que passou pelo processo pedogenético de antrossolização. Nós percebemos que aí tem o fator antropogênico, ou seja, a participação do homem na formação e na caracterização de diversos atributos que originaram-se nesses solos. Então, ele foi formado ou modificado pelo uso contínuo do solo pelo homem. Então, aqui nós temos o fator pedogenético, fator de formação do solo, homem, organismos, né? E geralmente, os motivos pelos quais há a participação do homem na formação desses horizontes é porque ou serviram como local de residência por tempo prolongado, ou então esses solos têm sido utilizados para cultivos. Qual é a grande diferenciação? Aqui, por conta da atividade humana, a adição de material orgânico. Como nós podemos ver aqui nesse solo, num latossolo amarelo com ar antrópico, nesse caso aqui popularmente é chamado de TPI, terra preta de índio. A gente pode ver aqui que é um solo bastante escurecido e que tem uma profundidade também bastante grande. Além disso, a gente pode observar o quê? Que a adição de artefatos líticos, de cerâmica, provavelmente restos de ossos, tá? Então, isso aqui tudo foi adicionado no caso da TPI por conta de ser local de residência de tribos indígenas ao longo de muitos anos. Esse solo, por exemplo, no caso da TPI, eles apresentam altíssimos teores de fósforo e cálcio, o que naturalmente é bem mais raro de acontecer no caso dos solos brasileiros, por conta dos processos intensos de intemperização. Então, aqui nós vemos que há completamente o contrário. Um outro exemplo também de solos que têm o horizonte antrópico são os sambaquis, que também foram local de residência de índios, só que eles se localizam no litoral e há predominância de, além de restos de ossos, artefatos, também as conchas, porque eram ali os alimentos, né, dos quais as tribos se utilizavam. O horizonte A moderado, ele é aquele solo que não se identifica com nenhum dos outros horizontes anteriores, tá? Inclusive, não há possibilidade de direcionar a ele algum processo pedogenético específico. Por quê? Se você está analisando o horizonte, que ele não se enquadrou em nenhuma das classificações anteriores que nós vimos nesse momento, significa então que ele é um horizonte A moderado, ou seja, ele não se enquadra em nenhum quesito e nenhuma classificação das que nós vimos até o momento. Bom, então nós vimos aqui todos aqueles horizontes diagnósticos superficiais considerados no CBICS, e agora nós entraremos na parte dos diagnósticos subsuperficiais. Eles são em maior número e são principalmente utilizados para diferenciar as classes de solos do nosso sistema brasileiro de classificação. Então, veremos um pouco mais sobre cada um deles. O horizonte B-textural é aquele horizonte que caracteriza duas classes de solos, que nós conhecemos como argissolos e também a outra classe denominada de luvisolos. Qual é a grande diferença entre esses dois solos? A atividade de argila. Ambos têm o horizonte B-textural, mas nos argissolos nós teremos aí atividade baixa de argila e no luvissolo, atividade alta de argila. Quando nós encontramos alta atividade de argila nos argissolos, geralmente essa atividade de argila alta está associada aí a caráter alumínico ou algum outro tipo de característica que acentue ou que deixe transparecer o alto grau de desenvolvimento desses argissolos em relação aos luvissolos. Bom, o horizonte B-textural, ele é um horizonte mineral, ou seja, ele pode até ter presença de matéria orgânica, mas ele é predominantemente mineral, como nós podemos observar aqui nesta foto à direita, e ele pode ter textura franco-arenosa ou mais fina, ou seja, ou mais argilosa. A formação desse horizonte se dá por todos aqueles processos que promovem a acumulação de argila na parte inferior do horizonte. Como isso pode acontecer? Nós já vimos nas aulas de processos pedogenéticos específicos que pode ocorrer decorrente de processos de eluviação, como é o caso da lessivagem ou argiluviação, a formação in situ de argila, a destruição de argila, que seria a ferrólise, ou a erosão diferencial de argila aqui no horizonte A, que seria então o processo de elutriação.
Então, como a gente difere a ocorrência de um e de outro? Há alguns indícios que o solo nos mostra que é possível diferenciar qual tipo de processo ocorreu ali. Se a gente tem, por exemplo, a presença de serosidade na superfície dos pads, na superfície dos agregados estruturais, então ali há um indício de que houve translocação de argila, ou seja, esse horizonte BT especificamente, ele foi formado pelo processo de argilofiação ou lessivagem. Esse horizonte B textural, ele deve ter no mínimo 15 centímetros de espessura para ser considerado como tal, além de diversas outras características e critérios que devem ser atendidos, e você pode ter mais detalhes sobre esses critérios acessando o livro do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, disponível tanto no nosso Moodle quanto no site da Embrapa. Horizonte B latossólico. O próprio nome já sugere qual é o tipo de solo no qual ele está presente, né? São os nossos conhecidos latossolos. Os latossolos e os argissolos são os principais solos brasileiros. Eles abrangem aí juntos mais da metade do território brasileiro. Então são solos bastante importantes e são bastante predominantes também nas áreas agrícolas do nosso país. Assim como o B-textural, o B-latossólico também é um horizonte mineral, entretanto aqui não há a diferenciação de teores de argila ao longo dos horizontes. Nós temos aqui um horizonte com constituintes, ou seja, com uma mineralogia que apresenta e que indica um avançado estágio de intemperização. Então, são solos que têm uma transição bastante difusa, ele é bastante homogêneo. Então, ao olhar aqui, a gente percebe que não é fácil diferenciar onde estão os horizontes, onde começa ou onde termina esses horizontes, porque esse solo foi todo intensamente alterado e há também algumas teorias que falam que o processo de pedorturbação que ocorreu nesses horizontes também, nesses solos, favorecem essa transição difusa. Como nós falamos em aulas anteriores, os latossolos eles tendem a ocorrer em locais planos, altos, onde há uma boa precipitação, clima quente e também uma boa drenagem. Exatamente por isso que esses solos eles tendem a ser bastante profundos, né? Aqui a gente tem a transformação quase completa dos minerais alteráveis. Minerais alteráveis seriam aqueles, principalmente argilominerais 2:1, aqueles que são facilmente alterados ou modificados pelo intemperismo. Então, se é um horizonte que ele tem um avançado estágio de intemperização, ele terá muito pouca quantidade de minerais alteráveis, geralmente é inferior a 4% do total da composição mineralógica desse horizonte. Quais são os outros processos que acontecem aqui? A dessilicação, que é um processo pedogenético específico, como nós já vimos, acompanhado da lixiviação de bases e da concentração residual de sesquióxidos, como óxidos de ferro, óxidos de alumínio, óxidos de manganês, variando aí de acordo com o material de origem, e argilominerais do tipo 1:1, como a caulinita. Então, há aqui também um processo intenso de ferralitização. Esses horizontes, justamente pelo fato deles serem bastante alterados, eles são muito espessos. Então, diferentemente do anterior, que ele tinha que ter pelo menos 15 centímetros, o B latossólico ele deve ter 50 centímetros ou mais de espessura. Ou seja, um solo que tenha um horizonte B com essa espessura, 50 centímetros ou mais, ele é realmente quimicamente muito alterado. Outra característica desse solo, que é bastante utilizada também para diferenciá-los de horizontes B incipiente, que seria o caso dos cambissolos, é a relação silt-argila. Como nós falamos lá na aula de atributos diagnósticos, quanto maior a quantidade de silt em um solo em relação à argila, menor será o intemperismo ocorrido ali. No caso dos latossolos, como eu disse anteriormente, nós temos aqui um avançado estágio de intemperização. Então, geralmente, nós teremos muito mais argila em detrimento do silt. O que acontece? Nós teremos também uma relação silt-argila bem menor. Qual seria o limite utilizado para o latossolo? Se esse latossolo, esse belatossólico, que está presente no latossolo, ele tem uma textura média, então essa relação silt-argila ela deve ser menor que 0,7. Agora, se esse belatossólico ele tem uma textura argilosa a muito argilosa, ou seja, de 35%
a mais de argila, nós teremos aí, então, deveremos ter uma relação silt-argila menor do que 0,6. Se for uma relação silt-argila maior do que esses valores, então não caracteriza um belatossólico. Nós temos uma CTC também bastante baixa, 17 centimol de carga por quilo de solo, e aí nós vemos que esse solo ele pode representar um pequeno problema em relação ao aporte a reter nutrientes no solo, e além disso, pelo fato de ser bastante rico em sesquióxidos, há também o problema com a absorção de sulfatos e fosfatos. Além disso, nós temos uma relação molecular Ki menor do que 2. Essa relação molecular Ki, ela é simplesmente a divisão do teor de óxidos de silício, ou seja, de minerais que contenham silício na sua composição, dividido pelo teor de óxidos de alumínio. Ou seja, se eu tenho muito silício no solo, significa que aconteceu pouca dessilicação, que não é o caso do belatossólico, tá? Então, se nós temos aqui um belatossólico, ou seja, que houve intensa dessilicação, houve então uma retirada significativa do silício e uma concentração residual de sesquióxidos. Então, nesse caso, nós teremos aí relações Ki, que seria o silício dividido pelo teor de óxido de alumínio, ou uma outra relação molecular, Kr, que seria o teor de silício dividido pela soma dos óxidos de alumínio e de ferro, bem mais baixa, porque nós temos mais óxidos de alumínio e mais óxidos de ferro em detrimento do teor de silício nesses minerais. E aí, como nós falamos anteriormente, é um solo extremo, é um horizonte extremamente homogêneo e com uma transição difusa, tornando difícil a diferenciação dele para os demais horizontes daquele perfil. Horizonte B incipiente. Incipiente, como nós já falamos em aulas anteriores, significa algo que está em início de formação, que ainda não terminou, está pouco desenvolvido. Esse B incipiente, ele é característico de uma classe que nós conhecemos como cambissolos. E geralmente são solos que são pouco desenvolvidos, tá? Então, por isso que nós temos um horizonte bem incipiente. Geralmente ele tende a ser aqui pouco espesso, como nós conseguimos ver nessa figura ao lado. Então, é um horizonte mineral também, só que quando comparado a outros, como por exemplo um B textural, um B latossólico, ele é um horizonte com alteração física e química em grau pouco avançado, mas ele já apresenta aí um desenvolvimento de cor, ele já tem a estrutura, ou seja, você não percebe ele, embora ele seja pouco desenvolvido, não há resquícios de pedaços de rocha ou a rocha em decomposição. Há ali o desenvolvimento de uma estrutura, grãos minerais, areia, silt e argila, formando agregados nesse solo. Então, há o desenvolvimento de uma estrutura. Nós temos a ausência de estrutura da rocha em pelo menos 50% ou mais do seu volume. Ele tem uma CTC maior do que a que nós vimos no belatossólico, ou seja, 17 ou maior, tá? Centimol de carga por quilo. E, contrariamente também ao belatossólico, ele tem 4% ou mais de minerais alteráveis. E a sua espessura pode variar entre 10 e 50. E aí, comparando mais uma vez com o belatossólico, ele terá também uma relação silt-argila maior, além de razões moleculares Ki e Kr também bem maiores do que um latossolo. Nesse caso do Ki, nós teríamos superior a 2,2. Para o belatossólico, se vocês se lembram, era menor do que 2. Horizonte benítico. O nome dos horizontes, da maioria dos horizontes, ajuda bastante a diferenciar qual é o solo a que ele diz respeito. Então, no nítico, nós teremos aqui a classificação dos nitossolos. Então, todo horizonte que tem ali o benítico, todo solo que tem o horizonte benítico como a sua principal característica, é caracterizado como nitossolo. É um horizonte mineral também, não hidromórfico. O que significa isso? Que ele não foi formado sob regime de alagamento em todo o tempo ou em alguma parte do tempo, tá? Ele é não hidromórfico.
ele tem uma textura argilosa a muito argilosa. Ele apresenta um gradiente textural maior do que 5,5 ou pode ter a ausência dele, tá? Nesse caso, ele terá uma serosidade, que será bastante abundante. Então, ela deve ser classificada em, no mínimo, como comum e moderada. O benítico, dependendo do gradiente textural, da presença do gradiente textural, ele pode ser confundido com B textural. Entretanto, a serosidade, a intensidade dessa serosidade, a quantidade dessa serosidade é que vai ajudar a diferenciar um benítico de um B textural. A espessura dele também vai variar, geralmente de 30 centímetros ou mais, ou se houver contato lítico naquele perfil. O que significa isso? O perfil, a parte de solo, o perfil do solo, ele está em contato direto com a rocha mãe, tá? Ou com a rocha a subjacente. Então, se houver esse contato lítico, ele pode ter aí 15 centímetros de espessura ou mais. Horizonte B espódico. O próprio nome já indica também qual seria esse solo. Nós conhecemos como espodossolos. Esse é um dos solos mais marcantes do sistema de classificação brasileiro, porque visualmente ele é muito fácil de ser identificado. O que nós estamos acostumados a ver? A coloração escura e a matéria orgânica no topo do perfil. Aqui o que acontece? Nós temos uma coloração escura de matéria orgânica no interior do perfil, o que vai completamente contra tudo que a gente já está acostumado a ver nos demais solos, né? Mas há um motivo bastante específico e claro de por que essa matéria orgânica ela está no horizonte B e não em tão grande quantidade no horizonte A. Então, esse horizonte é mineral, assim como os anteriores, e aqui há uma acumulação iluvial de matéria orgânica, e essa matéria orgânica, ela desceu no perfil, ela se translocou associada a complexos de sílica, alumínio, humus, alumínio, e também podendo conter ferro. Então, aqui houve o processo pedogenético de podisolização, no qual houve translocação dessa matéria orgânica e dos óxidos de ferro e também de alumínio, que antes estavam na superfície e desceram para a subsuperfície, como nós podemos ver aqui. Nós temos os horizontes superficiais bastante claros, esbranquiçados, e em contraste com o horizonte espódico, que nesse caso tem uma cor mais avermelhada, alaranjada, porque houve aqui a descida de óxido de ferro, no exemplo dessa foto, e nós podemos ver aqui acumulações também de matéria orgânica, de carbono orgânico total. A espessura dele deve ter pelo menos 2,5 centímetros e ele pode variar em classificação. Tá? Então, nós podemos ter um horizonte espódico BS, se ele tiver aí a predominância de sesquióxidos de ferro e alumínio. Ele pode ser BHS, se além desses óxidos houver a presença marcante de matéria orgânica. Ele pode ser BH, se houver basicamente o acúmulo de matéria orgânica. E ele pode ser Ortstein ou plástico. Qual é a grande diferença desses dois para os anteriores? Nesse Ortstein e horizonte plástico, já houve um acúmulo tão grande de óxidos de matéria orgânica ao longo do tempo que ele se consolidou. Então, houve uma espécie de petrificação, digamos assim, só para vocês entenderem melhor. Mas o conceito correto é ele se consolidou, fazendo então com que ele seja um horizonte contínuo ali de material consolidado devido ao acúmulo iluvial de matéria orgânica associada a esses óxidos. Então, nós temos aqui um exemplo de horizonte B espódico com um horizonte eálbico bastante claro. Tá? E é justamente por isso que ele tem o nome de horizonte eálbico, né? Vem de albino, muito branco. Então, o BS, como eu já falei anteriormente, iluviação de alumínio e ferro, pode ter matéria orgânica, mas ela não será predominante. O BH, acumulação iluvial de complexos de matéria orgânica e alumínio. Nesse caso aqui, nós percebemos que é o exemplo que nós estamos acabando de falar, porque tem uma coloração bastante amarronzada e não tem uma coloração avermelhada que é típica da presença dos óxidos de ferro, tá? Ou ele pode ser BHS, né, que seria o acúmulo, então, de todos esses compostos conjuntamente. O Ortstein, nós podemos ver aqui nessa foto, embora seja uma característica física, um atributo físico, então,
é mais difícil de nós percebermos em fotos, mas ele é um horizonte espódico na forma consolidada e contínua. E ele pode ter aí a espessura de 2,5 cm ou mais. E quando você sabe que está olhando uma ficha de um horizonte B-spot Ortstein, quando você tiver uma classificação ao lado do BS, ou do BH, ou do BSH, você tiver a letrinha M aqui do lado. Então, sempre que vocês olharem uma ficha de solo e verificarem que tem o horizonte B, BSM, é um horizonte B-spódico Ortstein. Se é BH, spódico Ortstein também. Qual que é a diferença entre os dois? Qual é a predominância de material que foi eluviado ali? BS, sesquióxidos. O BH, matéria orgânica, geralmente associada a óxidos de alumínio. O plástico, ele já é um horizonte fino, ele vai ter uma coloração mais preta, vermelha escura. Então, aqui a gente pode ver resquícios, na verdade, ele já não é tão contínuo, tá? Como o Ortstein. Então, nós vemos aqui nós temos um pouco também, tá? Ele é cimentado também por matéria orgânica e ferro e manganês. Ele não chega a ser consolidado como o horizonte Ortstein, mas ele representa o impedimento à passagem de água e ao crescimento de raízes. Então, a partir disso aí, a gente começa a perceber que é importante conhecer o sistema de classificação de solos, porque ao verificar o nome de um solo, nós percebemos quais são os atributos que podem favorecer ou não o cultivo agrícola nesses solos. Outro tipo de horizonte subsuperficial diagnóstico é o horizonte B-plânico. Nós temos aqui, então, classificando, caracterizando os nossos conhecidos planossolos. Também é um horizonte mineral e ele é um tipo especial de horizonte B-textural, ou seja, ele tem ali uma diferenciação de teor de argila do horizonte B para os horizontes superiores a ele. Tá? Então, lembrando de horizonte plânico, é um tipo especial de B-textural. Nesse caso aqui, ele pode ter caráter sódico ou não, ou seja, ele pode ter a presença de altos teores, significativos teores de sódio trocável, tá? Retido aí no complexo de troca, como é o exemplo desse solo aqui da figura, que é um planossolo nátrico. O nátrico está relacionado à presença de sódio nesse solo. Ele também, assim como o B-textural, ele apresenta uma mudança textural abrupta, só que, diferentemente do B-textural, aqui ele vai ter uma baixa permeabilidade. E justamente por isso, nós vamos verificar que os planossolos geralmente são solos constituídos por cores neutras. Por que essas cores neutras? Como nós já falamos em vários processos pedogenéticos anteriores, nós temos a redução do ferro em condições alagadas, ou seja, em condições de ausência de oxigênio ou baixíssima disponibilidade de oxigênio. E aí, então, a redução desse ferro, ele transloca no perfil, ou ele é totalmente removido, ou ele se acumula em partes mais inferiores do perfil, formando ali os mosqueados e caracterizando o plintita, ou dependendo da intensidade desse acúmulo, petroplintita. Mas se ele acontece no horizonte biplânico, ou que caracteriza o plano solo, deve ser uma característica, a presença da plintita, ou petroplintita, ela deve ser secundária, ou seja, o biplânico é a principal, a mais chamativa característica desse solo. Horizonte eálbico. Esse horizonte eálbico, ele não é utilizado para classificar, para definir uma ordem de solo. Ele está presente em diversas ordens de solo, no qual houve translocação de algum tipo de material. Então, nesse exemplo que nós estamos dando aqui, nós temos aqui embaixo um horizonte B-espódico e aqui em cima nós temos um horizonte eálbico, ou seja, ele perdeu por eluviação matéria orgânica, óxidos de ferro, óxidos de alumínio. Então, ele é um horizonte mineral também, no qual houve a remoção, segregação de material coloidal ou orgânico, né? E tudo isso, toda essa remoção foi intensa o suficiente para alterar a cor desse horizonte. Então, ele perde ali a coloração que estava relacionada com aquele material que foi eluviado e começa a apresentar cores claras. Então, ele pode estar presente no espodossolo, tá? Em alguns outros exemplos que nós veremos. Ele pode ter espessura de 1 centímetro ou mais. E, geralmente, ele pode estar acima de um B espódico, de um B textural
um biplânico, de horizontes plínticos, de horizontes gleis e também de frangipane. Foram os exemplos, os principais exemplos nos quais esse horizonte pode estar presente. O horizonte plíntico é bastante fácil de identificar porque visualmente ele já chama bastante atenção e ele estará presente na grande parte dos plintossolos. Nós veremos que os plintossolos eles podem apresentar mais de um tipo de horizonte diagnóstico, tá? Então, quando nós falamos plintossolo, ele pode ter um horizonte plíntico, sim, mas pode haver outras possibilidades também de horizontes que nós veremos a seguir. No caso do horizonte plíntico, é aquele onde há uma presença de plintita em 15% ou mais de volume do horizonte, como nós vemos aqui, uma presença bastante marcada de plintita em bem mais do que 15% do volume total desse horizonte, tá? E apresenta também argila de baixa atividade, TB, e um CAI, ou seja, uma relação molecular silício, óxido de alumínio, entre 1,2 e 2,2. O horizonte concrecionário seria uma variação do horizonte plíntico, petroplíntico, tá? Da presença de plintita, petroplintita. Nesse caso aqui, há um horizonte também mineral constituído por 50% ou mais de material grosseiro, com predomínio de petroplintita, ou seja, já é aquele materialzinho consolidado, petrificado, tá? E a espessura dele pode ser de 30 centímetros ou mais. Tanto no horizonte plíntico quanto no horizonte concrecionário, eles foram formados pelo processo de plintização, processo patogenético específico plintização. O litoplíntico também está nesse conjunto que foi formado pela plintização. Qual é a variação? O que diferencia esses três horizontes? A intensidade com que essa plintização aconteceu. O máximo de intensidade de ocorrência da plintização é observada no horizonte litoplíntico. Então, aqui nós temos também um horizonte mineral constituído, entretanto, de material consolidado. Então, aqui a gente tem petroplintita, como no concrecionário, mas o que difere é que há uma camada contínua de material endurecido, geralmente composto por ferro, né, os óxidos de ferro, ou ferro mais alumínio, que caracteriza aí a petroplintita, como nós podemos ver aqui nessa foto. E aí nós percebemos também que os plintossolos, além de eles apresentarem uma dificuldade de uso para a agricultura, porque eles já estão em áreas alagadas e geralmente essas áreas representam locais de recarga de lençol freático, a própria presença do horizonte litoplíntico dificulta também o crescimento de raízes e também a mecanização dessas áreas. Ele vai apresentar geralmente ausência de carbono orgânico total, tá? Porque ele tem uma camada toda consolidada de óxido de ferro, podendo ter um pouco de alumínio, ou se presente, o teor de carbono orgânico será muito baixo. O horizonte gley, ele pode ser bastante parecido com os horizontes originados da plintização, só que aqui houve a gleização, ou seja, aqui houve uma remoção intensa de ferro que foi reduzido. Tá? Na plintização, esse ferro se reduz e, posteriormente, ele é oxidado em partes inferiores do perfil. No horizonte gley, formado pela gleização, há uma remoção intensa, podendo haver um pouco de translocação, como nós percebemos aqui nessa foto. Parte do ferro se translocou e acumulou aqui embaixo, mas nós percebemos que não é a característica que predomina aqui nesse solo, porque o que é predominante aqui é o horizonte gley, geralmente todo cinzento, ou seja, praticamente não tem óxidos de ferro presente ali. Então, é um horizonte mineral caracterizado pela redução do ferro e prevalência do estado reduzido quando a água está estagnada. Quando essa água sai, esse ferro também é levado junto com as águas de percolação. E justamente por conta disso, desse processo de oxidação e retirada do ferro, o horizonte gley ele vai apresentar cores neutras ou próximas de neutras na matiz do solo. Vocês podem observar que aqui nós não estamos falando, assim como não falamos para o plíntico, para o petroplíntico, litoplíntico, concrecionário, nós não falamos de horizonte B-gley, tá? Por que não falamos B-gley? Porque ele pode ocorrer em posições variadas do perfil. Nós podemos ter um horizonte B, que é gley,
como também podemos ter o horizonte C, que é Gley, o horizonte A também, que é Gley. Então, não há, diferentemente do que nós já vimos, não há essa diferenciação para esses horizontes. Então, observem bem, aqueles horizontes cujo nome tem a sigla B, ou seja, ele estará sempre na posição do horizonte B do perfil. Aqueles que não têm isso, como o plíntico, o concrecionário e o litoplíntico, o Gley, eles podem acontecer em qualquer posição do perfil. Também pode apresentar espessura de 15 centímetros ou mais e menos de 15% de plintita. Isso é importante, porque como são processos bastante semelhantes e que ocorrem em condições muito parecidas, pode haver uma confusão na hora de diferenciar um horizonte Gley de um horizonte plíntico. Então, uma das formas de diferenciação é a quantidade de plintita. Se essa plintita ela não é predominante, não é característica marcante nesse perfil, como nós vemos aqui nessa foto, ou seja, tem menos de 15% de plintita nesse horizonte, então será um horizonte Gley. Agora, se a plintita ela é superior a 15%, então deixa de ser um horizonte Gley. Aí você já tem que começar a olhar e verificar se atende aos critérios do horizonte plíntico. E pode apresentar cores variegadas, principalmente se tiver aí a presença da plintita. Horizonte cálcico. Esse tipo de horizonte também, como o eálbico, por exemplo, ele não define uma classe específica de solo. Ele pode acontecer em alguns tipos de solo, tá? Como no exemplo nós temos um vertissolo ebânico, mas ele não define a classe especificamente. Aqui nesse tipo de horizonte, houve a ocorrência do processo de carbonatação ou calcificação. Então, é um horizonte mineral com acumulação de carbonatos de cálcio. Nós já vimos em aulas anteriores, na aula de processos pedogenéticos específicos, como ocorre, quais são as possibilidades de ocorrência desse acúmulo de carbonato de cálcio. E essa origem do carbonato ela é secundária, ou seja, aquele carbonato está ali presente não é porque ele veio do material de origem do solo, diretamente do material de origem. Pode ser que tivesse, sim, carbonato de cálcio no material de origem, mas esse carbonato de cálcio, daqui do horizonte cálcico, predominantemente ele foi formado durante a formação do perfil, tá? Então, relembrem lá o processo pedogenético carbonatação para vocês entenderem como foi originado esse carbonato, ou seja, ele é secundário. Ele veio ali da formação durante a construção, né, o desenvolvimento desse horizonte e desse perfil de solo. E aí nós temos teores de carbonato de cálcio de 50 a 150 gramas por quilo, ou seja, de 5 a 15% de carbonato de cálcio nesse horizonte. E, embora seja uma característica predominantemente química, né, o teor, a concentração de um elemento no solo, desse carbonato de cálcio, ele pode ser visualmente verificado também, porque o seu acúmulo causa essas cores mais esbranquiçadas aqui nesse solo. E aí a gente percebe que esse horizonte cálcico ele está bastante relacionado também com alguns atributos diagnósticos que nós vimos, que tem o caráter com carbonatos, hipocarbonático, caráter carbonático, né? E tudo está relacionado aí com o teor de cálcio, ou seja, se nós temos um solo com acúmulo de carbonato de cálcio expressivo, maior que 50 gramas por quilo ou 5%, nós temos aí um acúmulo expressivo de carbonato de cálcio que não pode ser ignorado. Então, geralmente a gente tende a tentar classificá-lo como um horizonte cálcico. A gente pega o livro do CIBICS e vai olhando quais são os critérios ponto a ponto que eles devem ser atendidos. Se não atende o horizonte cálcico, aí você interpreta, então, que não é horizonte cálcico porque não atende aos requisitos desse horizonte, mas tem uma concentração expressiva de carbonato de cálcio, então ele deve ser enquadrado como um atributo diagnóstico, um caráter carbonático ou caráter com carbonatos, e aí vocês têm que observar em qual dessas opções de caracterização a presença desse carbonato se encaixa. A espessura dele também vai ser de 15 centímetros ou mais, e ele pode evoluir, ou seja, o acúmulo desse cálcio ao longo desse carbonato de cálcio ao longo do tempo pode formar camadas petrificadas, passando então de horizonte cálcico para horizonte petrocálcico, como nós vemos aqui na foto. É mais difícil identificar também em fotos, né? Visualmente não é tão fácil você perceber.
É um horizonte com enriquecimento de carbonatos, também por conta de processos mais intensos de carbonatação. Então, convido vocês mais uma vez a rever ali a aula de carbonatação. E é uma evolução do horizonte cáustico, como eu disse. Quando é que esse horizonte cáustico ele deixa de ser cáustico e passa a ser petrocáustico? Quando há cimentação, consolidação. Então, você tem aqui um material consolidado, endurecido e contínuo, tá? E ele representa também uma dificuldade de crescimento de raízes, há um impedimento de crescimento de raízes aqui para além dele. E há evidência de avanço evolutivo do processo de calcificação. Horizonte sulfúrico, assim como o anterior, ele também não é utilizado para designar uma classe específica de solo. Ele pode acontecer aí em alguns solos, como o exemplo da foto, nós temos um gleissolo. Por que nós sabemos aqui que ele tem horizonte sulfúrico? Por conta do nome tiomórfico. Então, olha que legal. Só de olhar o nome desse solo, eu sei que aqui houve um processo de gleisação, por causa da palavra gleissolo, formando um horizonte gley, e nesse caso, olha só, nós temos o horizonte gley no transicional AC e no C, como eu falei para vocês anteriormente. Há também materiais sulfídricos aqui, caracterizando um horizonte sulfúrico por causa da palavra tiomórfico. Há um horizonte aúmico, então houve aqui um processo também de melanização. Então, só pelo nome do solo, a gente já começa a perceber o quanto essa classificação ela é importante para que, em poucas palavras, nós consigamos adicionar e exemplificar quais são as principais características de um solo. Então, voltando ao horizonte sulfúrico, também é um solo mineral, ou ele, diferentemente dos outros, pode também ser orgânico, e ele vai apresentar pelo menos 15 centímetros de espessura e ter um pH bem diferente dos demais, ou seja, que é um pH extremamente ácido, tá? 3,5 ou menor que isso, para acontecer aqueles processos lá relacionados ao enxofre que nós já falamos. Então, retornem à aula de PPs relacionadas ao enxofre para vocês se lembrarem como isso se dá. Então, ele apresenta uma concentração expressiva de jarosita, que é um sulfato de ferro, como nós já vimos em aulas anteriores, e também outros materiais contendo enxofre, mas enxofre reduzido, tá? Mesmo abaixo do horizonte sulfúrico. Horizonte vértico, esse sim é utilizado para caracterizar uma classe específica, que nós conhecemos como vertissolos. Eles são mais abundantes no nordeste do nosso país. Esse horizonte vértico, ele também é mineral, ou seja, tem predominância de materiais minerais, materiais originados da rocha, e ele apresenta feições morfológicas bastante peculiares a ele, que são os slickensides, que nós já conversamos na aula de atributos diagnósticos, e as fendas. Além disso, solos onde há a presença desse horizonte, né, nos vertissolos, nós teremos também aquele microrrelevo Gilgai que nós já falamos anteriormente. E por que isso ocorre? Por conta da presença das argilas expansivas, especificamente as montemorilonitas, aí do grupo das esmectitas. Esse horizonte geralmente ele terá 20 centímetros de espessura ou mais. O fragipan é um outro tipo de horizonte diagnóstico subsuperficial que não define exatamente uma classe de solo, mas ele pode estar presente em diversas classes de solos, como nós vimos aqui podemos ver nesse exemplo, que é um argissolo acinzentado distrófico abruptico fragipânico. Então, pelo nome fragipânico, aqui no quarto nível de classificação, no quarto nível hierárquico, nós percebemos que é um argissolo, ou seja, tem um horizonte BT, mas ele tem fragipan em algum ponto do horizonte. É um horizonte mineral endurecido, quando seco, e quebradiço, quando úmido, tá? Voltem lá nas aulas de PPs para vocês lembrarem também como esse horizonte foi formado, qual foi o tipo de acumulação que teve aí, é um tipo bem específico de acumulação. Ele pode ser contínuo, tá? Ou, se não for contínuo, ele pode estar presente em 50% ou mais de volume de outro horizonte. Ele pode estar também abaixo de um horizonte bespódico, um horizonte betextural ou de um horizonte álbico. Então, percebam que houve aí a acumulação de algo bem específico
E ele ocorre naqueles horizontes onde houve translocação de material. O B espódico, que nós já falamos, e o B textural. E o E álbico, que está presente aí também nesses dois tipos de solos. Ele vai apresentar baixo teor de matéria orgânica, até porque ele encontra-se geralmente em partes mais inferiores do perfil. E outra característica bastante marcante desse tipo de horizonte é a alta densidade do solo, tá? Então, nós temos aí uma camada bastante adensada, lembrando aí a diferenciação que nós já fizemos entre camada adensada e camada compactada. No caso do Fragipan, nós estamos nos referindo a uma camada bastante adensada. Por quê? Foi originada de um processo pedogenético específico. O Duripan seria uma variação, um outro tipo de exemplo, tá? Um pouco mais desenvolvido do Fragipan. Então, ele também não define uma classe específica de solos, mas ele pode acontecer em solos como o espodossolo. Então, nós percebemos aqui, pela palavra dúrico, no quarto nível hierárquico desse solo, que há ali a presença de Duripan em alguma parte desse perfil. Então, o Duripan também ele é um horizonte mineral e ele pode ser cimentado, contínuo ou presente em 50% ou mais do volume de outro horizonte, tá? Ele apresenta cimentação de sílica, assim como o Fragipan, podendo ou não conter óxido de ferro e carbonato de cálcio. Vai depender também ali da disponibilidade que esse solo tem desses componentes, o que está diretamente relacionado também ao material de origem desse solo. Só que, diferentemente do Fragipan, embora eles sejam bem semelhantes, diferentemente do Fragipan, que fica quebradiço quando úmido, o Duripan não se quebra após o umedecimento prolongado, tá? Ele é mais consolidado do que o Fragipan. E ele também representa um obstáculo tanto para a drenagem de água quanto para o crescimento de raízes. Bom, eram esses os horizontes diagnósticos, tanto superficiais quanto subsuperficiais, que nós tínhamos para conversar. E vocês podem ter mais detalhes e verificar também no Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Vocês poderão ver que há uma grande quantidade de critérios a serem atendidos para que esses solos sejam classificados ou não com esses horizontes. E podem verificar também no Manual Técnico de Pedologia, que está disponível no nosso Moodle e também disponível no site do IBGE.